Aleluia. Quem tem promessa de Deus? Quem lembra de alguma promessa de Deus? Todos nós temos uma promessa de Deus, não é isso? Mas quem lembra de uma promessa específica que ainda não se cumpriu e você está aguardando por essa promessa? Levanta a mão. Glória a Deus. Deus é o Deus que cumpre promessas, Deus é o Deus que realiza promessas, tá? Ele não falha. Se Deus prometeu, fica tranquilo, né? Deus, ele cumpre a promessa, no tempo, na hora dele, mas ele cumpre a promessa. Quem tem promessa de Deus, se Deus prometeu, a palavra de Deus diz assim: eu velo pelas minhas palavras para fazê-la cumprir. O que é que Deus está dizendo com isso? Eu não sei o porquê Deus está me levando a dizer isso, mas eu estou na direção do Espírito Santo de Deus nessa noite. Eu quero lhe dizer que Deus está dizendo: eu velo. Quando Ele está dizendo eu velo, Ele está dizendo: eu abro o caminho aonde não tem, para cumprir as minhas promessas. A Bíblia diz que todas quantas promessas de Deus tem nele o sim e o amém. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus não falha. Deus não muda. Deus não enfraqueceu. Deus não sofre de perda de memória. Aleluia. Todas as promessas que Ele te fez estão anotadas, e no tempo certo de Deus irá cumprir em sua vida. Amém? Glória a Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Obrigado, presbítero Natanael. Obrigado, Moab. Evangelho segundo escreveu no São João, capítulo de número 5, versículo de número 1. Glória a Deus. São os versículos que estaremos meditando nesta noite, tá? Iremos fazer uma reflexão rápida na palavra de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículo de número 1, diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia um certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu ao Senhor: não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àqueles que tinham sido curados: é sábado, não te é lícito levar a cama. E respondeu-lhes aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Pai de amor, amamos a tua palavra. Senhor, a tua palavra nos edifica, nos conforta, nos consola, nos alegra, nos renova, nos guia, nos fortalece. Pai eterno, em nome de Jesus, vem, Senhor, trazer uma palavra para o coração dos teus filhos que estão aqui nesta noite,
não por causa de mim, Senhor, não por causa de homem algum, mas porque Ele ama, Pai, e tem um compromisso contigo esta noite, e está aqui para te adorar. Eu sei que o Senhor não irá despedir a tua igreja, sem antes trazer uma palavra, Senhor, de consolo, uma palavra de renovo, uma palavra de edificação, uma palavra de exortação, uma palavra de fé, de ânimo para a nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, diversas ministrações vocês já ouviram acerca desse texto. É uma passagem conhecida daqueles que são assíduos, amantes da leitura bíblica, né, que leem a palavra de Deus. É uma passagem que está nos primeiros capítulos do Evangelho de João, tá? E é uma passagem bastante conhecida. Essa passagem, ela está contando acerca de um homem que recebeu a cura de Jesus. É sabido de todos que os evangelhos nada mais são do que a biografia do mestre. A história de Jesus narra a história, o nascimento, o crescimento, né? Oculta ali o crescimento de Jesus por alguns anos. Depois Jesus aparece dando início ao seu ministério aos 30 anos, mais 3 anos de ministério até culminar na cruz do Calvário para salvar a minha vida e a sua vida. Então, os relatos do Evangelho é simplesmente o relato da história do Salvador do mundo, do Filho de Deus, daquele que tira o pecado do mundo. E as histórias contidas de relatos de cura, todas são verídicas, todas são verdadeiras, todas aconteceram. E os evangelistas, eles deixam registrado esses fatos, essa história, porque ele sabe que a fé vem pelo ouvir, né? E quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve, né, sobre a história de Jesus, e você está enfrentando uma luta, uma dificuldade, um problema, você recebe força, você recebe ânimo para seguir em frente, sim ou não? Isso é natural, isso está intrínseco na nossa vida. Recebemos ânimo quando ouvimos um relato de sucesso, uma história de vitória. De repente tem um irmão que você sabe que está na luta, na prova, por muitos anos, esperando uma resposta, esperando uma cura, e aí você ouve falar que este irmão recebeu o milagre. O que é que acontece com você? Você fica renovado. Glória a Deus, Deus agiu, Deus fez, Ele esperou e Deus realizou. É assim ou não é? Da mesma forma, quando recebemos uma notícia ruim, quando você ouve uma notícia ruim. É por isso que muita gente já desistiu de ouvir jornal, porque só ouve notícias de catástrofe, de miséria. E isso vai abatendo, vai colocando você para baixo, vai lhe causando medo. De repente sai uma notícia aí, você, né, do governo, e você fica preocupado com essa notícia, porque isso vai contagiando, é contagioso. E aí, de repente, está aquela multidão desanimada. Aconteceu isso em Números, né, quando Josué mandou os espias. Josué mandou os espias para olharem e observarem a terra, e 10 dos espias, foram 12 espias, 10 deles deram uma notícia negativa. Essa notícia negativa, ela influenciou e impactou em toda Israel. O povo ficou com medo, assustado, não queria ir, não teve ânimo para ir. Aí, por conta disso, Deus ficou muito zangado. Aí Deus fez esta geração dar volta no deserto. Quantos anos? 40 anos dando volta no deserto. Só sobrou quem? Josué e Calebe. Então, a gente precisa tomar cuidado com as notícias que a gente ouve. A gente precisa tomar cuidado, né, com as informações. Se aproxime de pessoas que sabem passar informações boas. Às vezes a gente se aproxima de irmãos, como é que está? Ele nunca sai da prova, nunca sai da luta, nunca sai
é assim. Tem irmãos que é assim, aqui não tem não, mas tem lugar que tem, né? O irmão nunca se pergunta como é que está, nunca sai da luta. Tem que falar como aquela mulher que perdeu o filho, né? E aí ela foi em direção ao profeta, e aí perguntou, veio Geazi e perguntou, e aí como é que está? Eu não tenho um papo contigo, vai tudo bem, o filho está morto, vai tudo bem, o meu papo é com o profeta, é com o homem de Deus, eu vou lá, ninguém mandou ele profetizar sobre a minha vida para ter um filho, agora o filho morreu, e eu quero a resposta dele. Então, vamos nos aproximar, não ouça notícia ruim. E a Bíblia, ela traz os testemunhos. Por que eu estou falando isso? Porque os versículos que lemos é uma história de milagre, é uma história de poder do nosso Deus, é uma história que Deus agiu, que Jesus agiu e continua agindo ainda hoje. E eu quero destacar algumas verdades bíblicas contidas nesses versículos que lemos. Jesus, ele sai da Judeia, estava indo em direção para a Galileia, e aí culmina, né, essa sua viagem, aonde ele estava levando o reino de Deus, aonde ele estava implantando o reino de Deus, curando enfermos, abençoando pessoas, na notícia de uma festa em Jerusalém. Então ele desce para essa festa, e aí ele chega diante deste alpendre, que é conhecido como alpendre de Salomão, próximo à porta das ovelhas, onde passavam-se as ovelhas para o sacrifício. Havia uma multidão de enfermos, o texto sagrado diz que havia coxos, cegos, paralíticos, toda sorte de enfermos estava ali. O alpendre, 5 alpendres lotado de pessoas enfermas, e Jesus sai pedindo licença a um, licença a outro, e vai em direção a um homem. O texto sagrado diz que Jesus, vendo este homem, o versículo é específico, Jesus vendo este homem. E a primeira verdade que eu quero que vocês identifiquem nessa noite é que Jesus está interessado em sua vida. Jesus, apesar de estar cercado por grandes multidões, Jesus, apesar de conviver com a multidão, mas Jesus também é aquele que tem tempo para o indivíduo. Jesus também é aquele que se interessa pelo indivíduo. Jesus, vendo este homem, agora há uma grande diferença de ver e conhecer a vida, e saber da vida. Jesus não apenas viu este homem, mas Jesus conhecia a história deste homem. Jesus sabia que este homem, o que este homem estava passando. Jesus sabia. A Bíblia diz que quando Jesus foi chamar Mateus, ele passou pela coletoria de impostos, eram 240 cadeiras, 120 de um lado, 120 do outro, 120 coletores de impostos. A Bíblia diz que Jesus viu um homem chamado Mateus. Que interessante, Jesus vê você, apesar de muitas vezes estarmos cercados por pessoas, apesar de muitas vezes estarmos rodeados de parentes, da família, de amigos, nos sentimos solitários, estamos passando por lutas que nem mesmo a nossa família às vezes sabe, nem mesmo aquela pessoa que é tão próxima de você sabe, mas Jesus sabe. Jesus viu este homem. Jesus viu você. Eu não sei quanto tempo você tem de evangélico, se você nasceu no berço evangélico, ou se você se converteu depois de uma certa idade, mas eu quero dizer para você que Jesus viu você. O salmista Davi diz que ele nos conhece, ainda no formato de embrião. Os nossos ossos estavam sendo montados fio a fio, e todos os nossos dias já estavam escritos. Deus já conhecia todos os nossos dias. Jesus conhecia este homem, sabia o porquê ele estava ali naquela situação. Jesus
conhecia a vida deste homem. Alguns historiadores dizem que o tanque de Betesda ficava justamente próximo, né, da casa dos avós de Jesus, do pai de José. Então, todas as vezes que Jesus tinha acesso à casa dos seus avós, por parte do seu pai de criação, José, ele tinha acesso e via esta multidão. É por isso que o texto sagrado é uma das explicações. Diz que Jesus sabia que este homem estava ali há muito tempo. Uma outra explicação é que Jesus, como Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele sabe de todas as coisas. Por muitas vezes quiseram apedrejar Jesus, e Jesus, sabendo disso, Jesus saía porque não era chegado o seu tempo. Por muitas vezes, alguns indagavam Jesus, perguntando quem é este para poder curar pecado, e Jesus se manifestava dizendo: já que vocês estão perguntando quem é esse, eu digo para este homem, levanta e anda. Foi um outro paralítico que ele curou, perdoado estão os seus pecados. Jesus conhece todas as coisas, ele conhece o que se passa na nossa vida, e a Bíblia diz que Deus, ele sonda os nossos pensamentos. Jesus sabe o que passa dentro de nós, o que você pensa. Jesus viu este homem, e o que é que Jesus tinha para ver neste homem? Uma vida de sofrimento, 38 anos, à beira de um tanque sem ter vitória. O que Jesus viu neste homem? Desesperança. Esse homem não tinha mais esperança. O que Jesus viu nesse homem? Solidão. Esse homem se sentia só. O que Jesus viu nesse homem? Dor. Esse homem não tinha mais esperança de uma vida melhor, de sair da beira deste tanque. Esse homem estava já acomodado na beira do tanque. E você sabia que às vezes Deus sacode a nossa vida para nos tirar do comodismo, do conformismo? Às vezes Deus balança você para ver se você acorda e sai. Às vezes Deus nos dá um choque de realidade para ver se a gente desperta. Porque às vezes, meus irmãos, tem muita gente na beira do tanque, sem esperança, já acomodado, sem tomar decisão nenhuma, sem se mover, sem ir para lugar nenhum. E se você ler a Bíblia, você vai perceber que o nosso Deus é o Deus de movimento. Ele está em constante movimento, de Gênesis a Apocalipse. Deus está se movendo, e Ele quer uma igreja que se mova. Ele quer filhos que se movam, que avancem, que saia da zona de conforto. Vocês sabiam que quando os filhotes da águia já estão com as suas penas, né, as penas já estão grandes, e a mãe águia percebe que esse filhote águia já está pronto para voar, ela começa a tirar as camadas de pena que estão sobre o seu ninho, e vem as camadas de espinho. Começa a aparecer as camadas de espinho. Por que isso? Para que o filhote se sinta desconfortável no ninho. Ela para de trazer alimento. Está lá o filhote águia esperando a mãe águia trazer, como de costume. Ele estava acostumado e ela não vem. E esse filhote águia está ali. E às vezes não adianta jejum, não adianta oração, porque a mãe águia não vai vir, porque a mãe águia quer que você se mova. Esse ninho já está desconfortável. Então, o filhote já coloca as asas que não cabem mais no ninho para o lado de fora. Ele já começa a ver que do lado de fora tem um espaço maior. A mãe águia já começa a sobrevoar este ninho perto do filhote, para que ele perceba um mundo maior, um mundo abrangente, para que ele perceba que não existe apenas aquele ninho onde ele está, mas existe um mundo lá fora que ele pode alcançar e voar. E aí, quando esse filhote de águia, isso está, a zoologia, estudo dos animais,
Se você for pesquisar, você vai ver. Aí, de vez em quando, quando esse filhote não sai de jeito nenhum, a mãe águia chega no ninho e empurra esse filhote para o lado de fora. Aí ele sai despencando lá de cima, batendo asa. Quando a mãe águia vê que ele não vai conseguir, ela dá um voo rasante, abre as asas, que alcançam de uma ponta a outra quase 3 metros de largura, e aí ele cai sobre as costas dessa mãe águia e ela volta com ele para o ninho. E assim ela vai treinando o seu filhote. Às vezes Deus nos lança e você sai caindo sem esperança, com a sensação que vai se esbagaçar, se esborrachar lá embaixo, mas de repente vem um alívio de Deus sobre a sua vida. O que é isso? Deus preparando você para sair da zona de conforto. Este homem estava na zona de conforto. Este homem estava já acostumado na beira deste tanque há 38 anos. Este homem talvez já se sentia até confortável na beira deste tanque, porque o ser humano ele tem a capacidade de se adaptar em qualquer situação. Havia uma região em Feira de Santana, onde eu morava, eu não sei se Moabe já passou por essa região, que era no anel de contorno na cidade, tinha um esgoto muito gigantesco a céu aberto, e quando você passava, o mau cheiro era muito insuportável, mesmo com o vidro do carro, a janela dos carros fechado, mas aquele cheiro impregnava dentro do carro e você ficava sufocado. Mas quando você olhava para a paisagem do lado de fora, haviam casas, pessoas morando ali perto. O que é isso? O ser humano se adaptou, se acostumou a viver com aquele cheiro. Então, quem é de fora sente, mas quem está ali já está acostumado com aquele cheiro. O ser humano tem essa capacidade, Deus sabe disso. Então, muitas vezes, Deus vai te empurrar do ninho. Muitas vezes, Deus vai tirar o conforto do ninho e os espinhos vão aparecer. Muitas vezes, você vai bater a sua asa nos espinhos do ninho e vai ferir, você vai sangrar. Mas isso faz parte do processo. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 31, 32, que Deus trata com a nação de Israel como a águia trata com os seus filhos. Então Deus trata conosco assim. Deus é um Deus de movimento. Deus quer que você se mova. Deus quer que você sempre esteja se movendo, saindo da zona de conforto. Não se acomode onde você está. Não ache que está bom a situação que você está. Sonhe, queira crescer, queira avançar. Planeje, mantenha o foco, crie seus projetos, apresente diante de Deus. Jesus chegou para tirar este homem da zona de conforto. Jesus viu este homem, sabia a situação dele, o como ele estava, quantos anos ele estava, e Jesus disse assim: hoje você sai dessa situação. Hoje você sai, eu tiro você da zona de conforto. Jesus vendo este homem deitado, a Bíblia é incrível. Eu me apaixono porque eu passo por um texto diversas vezes e sempre Deus me mostra coisa nova no texto. Eu fico, como eu não vi isso aqui antes, meu Deus. Jesus vendo este homem deitado, que é mais conforto, acostumado com a zona de conforto do que a pessoa deitada, já acomodada ali naquele lugar, sem se mover. Ele poderia ter se arrastado para um outro lugar, ter saído dali, ele estava na mesma posição há 38 anos. Jesus vendo este homem deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? Às vezes eu me surpreendo com as perguntas de Jesus. Parece uma coisa meio sem noção. O rapaz ali está ali, há 38 anos, esperando o movimento das águas, e Jesus pergunta: queres ficar são? Jesus puxa um diálogo, Jesus provoca a situação, Jesus mexe conosco, Ele é o nosso psicólogo, Ele é o nosso mestre, o nosso Senhor. Jesus provocou aquele homem não tinha amigos, Ele mesmo diz: não tenho amigos, não tenho parentes que possam me ajudar. Aquele homem não se comunicava a ninguém, era uma disputa ali, ninguém tirava os olhos do tanque, todo mundo os olhos fitos, porque se perdesse a oportunidade era única. Então estava ali os concorrentes, eram muitos concorrentes. Então aquele homem não tinha ninguém,
Aí Jesus puxa um diálogo, eu preciso, Jesus para nos alcançar, para nos tirar da zona de conforto, Ele provoca isso na nossa vida. Jesus pergunta, queres ficar são? Aquele homem responde, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou descendo outro antes de mim. Então aquele homem não tinha esperança, aquele homem sabia que nunca ia sair dali, aquele homem não tinha amigos, não tinha relacionamentos, estava só. A sua vida, ele só conhecia aquele espaço ali, há 38 anos, no mesmo espaço, na mesma situação, não tinha novos horizontes. Como está você hoje? Aonde você está hoje? Qual a área, o que é que você está vendo durante os anos que você está aqui? Aonde você quer estar daqui a 5 anos? Aonde você quer chegar daqui a 5 anos? Quem você quer ser daqui a 5 anos? Com quem você pode contar? Quais são os recursos que você pode colocar para que você chegue lá daqui a 5 anos, onde você quer chegar? Deus está falando com alguém nessa noite, Deus está falando com a sua igreja. Você já projetou a sua vida? Você tem projetado a sua vida? Deus quer nos tirar da zona de conforto. Aquele homem disse, eu não tenho ninguém. Quantas pessoas depressivas, ansiosas, com síndrome do pânico, que estão simplesmente colocando o insucesso da sua vida no outro. É culpa de fulano de tal, porque não me ajudou, não tive ajuda, como este homem. Eu não tenho ninguém. Não. O resultado dos nossos insucessos é apenas nosso e de mais ninguém. É você que tem o poder de tomar uma atitude, de provocar uma mudança e pedir a ajuda de Deus. Senhor, eu quero uma mudança, me dá uma luz, me dá uma direção, me dá um foco. Sente, pense, reflita onde você quer chegar, quem você quer ser, o que é que você quer alcançar. Muita gente presa no passado, vivendo porque fulano de tal disse algo para ele, ou foi abusado, ou traído, ou traída, e levando uma vida no comodismo. Deus quer mexer com você, Deus quer tirar você dessa situação, Deus quer que você saia dessa situação. Chegou a hora, chegou o tempo, este é o momento, esta é a hora. Você é responsável, não coloque álibis para o seu insucesso, é você que é responsável, exclusivamente você é responsável pelo seu sucesso, pela sua mudança. Provoque isso. O inconformismo provoca mudanças na nossa vida. Então tome um passo. Jesus disse, em primeiro lugar, Jesus está interessado na vida desse homem. Um homem sem ninguém, abandonado por todos, foi o que acabamos de ver, acomodado. Terceiro lugar, terceira verdade, uma pergunta, uma ordem e um resultado de milagres. Jesus disse para esse homem, levanta-te. Olha para o irmão que está do teu lado aí, se não tem ninguém do seu lado, olha para trás, para frente, diz para ele, chegou a hora de se levantar. Chegou a hora de se levantar, tomar uma postura, tomar uma decisão. Jesus está dizendo para você, levanta-te. Tem muita gente que não quer levantar, como o filhote da águia, que não quer sair do ninho, porque sair do ninho demanda esforço, demanda coragem, precisa bater asas, e para bater asas demanda esforço. Tem muita gente que não quer ficar em pé, porque isso demanda esforço, coragem. E você precisa entender que para você chegar a algum lugar, você precisa se levantar. Deus libera a palavra de vitória. Deus libera a palavra
profética para a sua vida. Levanta-te. Não é Deus que vai levantar você. Não foi Jesus que levantou este homem. Ele liberou uma palavra profética para esse homem. Ele disse para esse homem: levanta-te. Chegou a hora. Chegou o momento de não ficar prostrado, sair do comodismo, da zona de conforto. Levanta-te. Chega de ficar colocando desculpas. Chega de estar crendo em coisas ou acreditando em crenças nucleares. Porque eu sempre fui assim, porque eu sempre sofri, porque a minha vida foi sempre assim, porque desde que eu me conheço como gente, a minha história é essa. Não, levanta-te. Chegou o momento de levantar. Uma ordem de Jesus: levanta-te. Projeta a sua vida, saia do lugar, se mova, vá em frente. Quer andar com Jesus, você precisa se mover. Quer ter sucesso na vida, você precisa se mover. Quer ter vitória na sua vida, você precisa ser inconformado com a situação. O inconformismo é a receita do sucesso para a sua vida. Por que você saiu do Brasil e veio para cá? Porque você estava inconformado com a situação. Porque você acreditou que aqui a sua vida seria melhor. Porque você acreditou que chegando aqui você iria ter resultados que no Brasil você não teria. Então, continua crescendo, continua avançando. Tem muita gente que chega às vezes de um patamar e para, e desiste, vai retrocedendo, vai caminhando para trás, vai decaindo. Não, vida com Jesus é seguir em frente. Vida com Jesus é caminhar para frente, é caminhar em direção ao foco, ao alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, disse o apóstolo Paulo, prossigo para o alvo. Esqueça das coisas que para trás ficaram, pessoas que lhe traíram, pessoas que mexeram com você, pessoas que abusaram de você, pessoas que machucaram a sua vida. Esqueça. Caminhe para frente. Eu lembro de um capitão que ele queria conquistar uma ilha, uma grande ilha, e os seus soldados ficaram com medo, porque nessa ilha havia canibais, índios, que tinham a prática do canibalismo, comiam pessoas, e ninguém queria sair do barco. O capitão deu uma ordem, mas ninguém queria se mover, todo mundo com medo de chegar na ilha, porque estava vendo, eles estavam armados. Os canibais com pau, pedra na mão, não tinham armas, eles tinham armas, mas eles estavam com medo. O capitão teve uma ideia e executou a ideia. Ele foi até na sua cabine, trancou a porta e tocou fogo na cabine. Quando aquele fogo pegou, ele abriu a porta, saiu e pulou do navio afora. Aí, meu amigo, todo mundo teve que pular do navio e ir em direção à margem, porque senão ia morrer afogado. Quem sabe não chegou a hora de sair da zona de conforto, queimar este navio e esquecer das coisas que ficaram para trás e correr em direção à vitória que está lá na frente. Levanta-te. Jesus está dizendo para você: invista. Qual é a área que você é boa? O que é que você faz de melhor? Invista no seu ministério, invista na sua vida. Cresça. Aproveite as oportunidades. Elas são únicas, oportunidades que passam por você, que não vão voltar mais. Então segure, agarre essa oportunidade, vá em frente. Queira ser uma pessoa melhor do que você foi ontem. Continue avançando, continue crescendo em direção à proposta de Deus. Tome a sua cama. Tome a sua cama. Eu já estou curado, para que eu quero cama? Eu já estou curado, para que eu vou estar caminhando com uma cama? 38 anos, imagine. Sabe aquele colchão que você não joga fora? Pelo menos lá no Brasil. Aqui não, aqui é mais fácil, né? Mas no Brasil tinha um sofredor, a gente chama de sofredor lá no Nordeste. Ficava não sei quantos anos, que ele já tinha um formato do lado que você dormia.
Imagina 38 anos esse homem, em cima dessa cama, já tinha marca dele, já estava formatado o lado que aquele homem ficava. Para que eu quero estar caminhando com isso nas costas? Esse era o troféu deste homem. Sabe por que Jesus mandou ele levar a cama? Para ele não esquecer de onde ele veio, de onde Jesus tirou ele. Então, quando você aceita a ordem de Jesus, vai, cresça, levante-se, se mova, se mexa, entre em movimento, avance, saia do lugar, voe. É isso que Deus quer para você. Agora, quando você alcançar grandes voos, quando você estiver lá em cima, quando você estiver melhor, não esqueça da onde Jesus te tirou. É por isso que Jesus disse assim: pega a tua cama e vai. Aquele homem, ele estava com a cama nas costas, caminhando com a cama pendurada nas costas dele. Saiu daquele, imagina, aquela multidão ali que conhecia aquele homem, aquela multidão que estava ali, que viu aquele homem ali por diversas vezes, talvez tentar e depois desistiu, porque não tinha mais esperança. Agora a multidão estava vendo aquele homem com a cama nas costas, pedindo licença, mas não era o paralítico do tanque de Betesda, já era o apelido dele, do tanque de Betesda, já estava ali. Todo mundo já conhecia aquele homem, todo mundo sabia quem era aquele homem, agora ele está de pé, com a cama nas costas. Sabe por que Jesus disse para ele levar a cama? Para ele não se esquecer. Depois que o rei Saul foi consagrado por Samuel, a primeira ordem que Deus deu a ele foi: vai lá no túmulo dos seus pais. Patriarca, lá atrás, ele foi lá no túmulo dos seus pais. Sabe por quê? Deus mandou ele ir lá, porque foi lá onde começou tudo, para ele não esquecer de onde ele veio, para ele entender que ele só chegou ali porque alguém abriu o caminho primeiro para ele, entender que ele chegou ali porque Deus usou pessoas para ajudá-lo. Deus colocou pessoas no caminho, meus irmãos, e assim a nossa vida. Um dia eu estava conversando com um amigo meu, que é cantor, ele muito desesperado: pastor, o meu ministério não vai, porque eu faço CD e tal, e não explode. Eu disse para ele: meu irmão, a nossa vida é um quebra-cabeça, e as pessoas são as peças. Deus vai colocando as pessoas certas, na hora certa, na sua vida, até chegar a hora certa, até chegar o tempo certo. Eu lembro do meu sogro. Meu sogro disse para o meu cunhado, pastor Josué Brandão, tinha um desejo de pregar em uma convenção e ninguém chamava. Ficava ali no pé do púlpito, lotado, e ele ficava ali no pé, olhando para o dirigente, que era amigo, conhecido do pai, e nada, nunca tinha uma oportunidade. E um dia meu sogro, pastor Gervásio, viu ele saindo tão triste, e disse para ele: meu filho, no tempo de Deus você nunca está atrasado. Ano se passou, aí um dia o pregador oficial faltou, olharam para ele e disseram assim: vamos ouvir uma palavra com o presbítero Josué, era presbítero, com o presbítero Josué Brandão. Aí ele disse: em 15 minutos eu dei tudo que tinha. Quando eu olhei para trás, o pastor disse: vai mais. Ele disse: não tem mais nada. Tudo que tinha eu dei em 15 minutos. A igreja, a convenção explodiu, e foi aquele, e daí para frente, mas nunca faltou agenda para ele. No tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus, nós nunca estamos atrasados. Agora, não se esqueça de onde Deus lhe tirou. Não se esqueça que pessoas passaram pelo seu caminho e lhe ajudaram. Não se esqueça que aonde você chegou, aonde você está e aonde você irá chegar, Deus usou pessoas para que isso acontecesse. Logo aquele homem, o resultado foi, logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Já estou encerrando, mas quando Jesus deu a ordem, aquele homem teve a sua vida restaurada. Ele pegou a sua cama,
conforme Jesus disse, e ele saiu no meio da multidão, e saiu no meio da rua, e não estava aí para ninguém. E aí, os invejosos, que não devia ter, mas tem, aqueles que às vezes ficam preocupados com a vida alheia, né? Não era para ter, mas tem, né? Aqueles que não se conformam com o seu sucesso, com a sua vitória, não era para ter, mas infelizmente tem, ainda não teve um encontro com Jesus verdadeiro, porque quando eu sei que um irmão meu abençoado recebe uma vitória, eu fico pulando de alegria, porque eu sei que já já chega em mim também. Aleluia. Jesus está multiplicando o pão, e ele mandou dividir grupos de 50 e de 100. Então, se o grupo de lado já recebeu o pão, isso indica que o meu grupo que eu estou aqui vai receber também, está chegando em mim. Mas tem pessoas que não se conformam com o sucesso, com a vitória, com o milagre que o outro recebe. Aí aqueles que não se conformam dizem assim, ó, hoje é sábado, e você está com a cama nas costas, que negócio é esse? Você não pode fazer isso. Imagina só, recebeu a cura porque era sábado e estava caminhando com a cama nas costas, não podia. Quer dizer, ficar com as costas na cama há 38 anos podia, agora ficar com a cama nas costas não podia. Então, enquanto ele estava com as costas na cama, ninguém falava nada. Mas depois que a situação dele mudou, depois que Deus mudou a situação dele, e agora não é as costas que estão mais na cama, mas é a cama que está nas costas, agora não pode. Eu tenho que voltar para a minha... Quem lhe autorizou a estar assim? Quem lhe deu a ordem para você estar assim? Que negócio é esse? Não. Você tem que voltar lá para aquela vidinha que você estava antes. Você tem que ficar naquela posição que estava lá antes. Tem pessoas que não querem o nosso crescimento, mas existe um que está torcendo por você. Existe um que está torcendo para você entender essa mensagem. Existe um que é o seu patrocinador, o seu amigo, o investidor maior na sua vida, aquele que apostou todas as fichas em você, porque sabe que a sua história é uma história de sucesso, torcendo para você internalizar essa mensagem, pegar essa mensagem e dizer, Senhor, eu creio a partir de hoje eu vou me mover, eu vou entrar em movimento, Senhor, a partir de hoje eu vou orar, me dá uma direção, um foco, me dá um alvo, me dá um objetivo, Senhor, daqui a tantos anos eu quero estar lá nessa posição, me ajuda, Pai, me mostra como eu devo fazer. Existe um que está torcendo e tenha certeza que se você quiser, Ele vai colocar pessoas no seu caminho para que o seu sonho se concretize. Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo, Deus quer investir em você. Eu lembro, meus irmãos, que eu tive uma infância muito difícil e encerro agora. Não é o pastor Egito, não, calma. Eu tive uma infância muito difícil, eu creio que muitos estiveram também aqui, mas eu tive uma infância muito difícil. Em 93, 92, os meus pais se mudaram para o interior de Sergipe. Então, eu saí da capital de Salvador e fui para o interior, uma casa aqui, a outra, não sei quantos quilômetros de distância. Eu não perdi todas as minhas amizades. Hoje eu entendo, às vezes, o quanto é difícil para os pais saírem e virem para cá. Os filhos cortam o vínculo, né? De repente, é difícil para os nossos filhos. É por isso que a gente sempre tem que estar atento aos nossos filhos, conversar com os nossos filhos, né? Estar atento, porque os vínculos quebram abruptamente. Então, eu saí, fui lá para o interior da roça, e meu pai fez um investimento lá e não deu certo, teve que voltar para Salvador sozinho, e eu fiquei lá com minha mãe. Em 93, eu tive derrame na pleura, e tive que partir para um tratamento. Eu tomava 6 comprimidos todos os dias, pela manhã. O motorista do ônibus que pegava os alunos na roça para levar para a cidade, encucou comigo, porque eu era baiano e não me pegava de jeito nenhum. Aí eu criei uma estratégia, eu caminhava para o ponto mais próximo de mim e ficava no meio dos outros estudantes. Eu digo, agora ele não me deixa. E aí eu me infiltrava no meio, e quando eu entrava, ele não cobrava carteirinha de estudante para ninguém. Quando ele me via, carteirinha de estudante, eu digo, mas a escola não me deu ainda, então você não pode ir. Mas você não pediu a ninguém, mas eu já conheço eles, então você não pode ir.
E eu tinha que andar 6 quilômetros se eu quisesse estudar. Mas 6 quilômetros eu ia, sonhando. Eu digo, Senhor, um dia o Senhor vai me tirar daqui, um dia eu vou conhecer lugares, um dia o Senhor vai me levar em nações. E eu ia visualizando aquilo na minha cabeça. E eu passei momentos, confesso a você, que dentro do interior, dentro da roça, que eu disse, Senhor, tinha vezes que eu pensava, eu nunca vou sair daqui. Eu nunca vou chegar. Mas de vez em quando Deus dava um refrigério e novamente vinha a esperança. E em 94 minha mãe adoeceu, câncer no colo do útero. Eu passei um ano cuidando da minha mãe. Todos os outros irmãos estavam casados, não tinham tempo. E eu fiquei um ano cuidando da minha mãe, dando banho, dando comida, levando para o Hemose, que era o hospital onde tomava sangue, porque tinha hemorragia constante. Algumas vezes minha mãe desmaiou no meu colo, indo para o ponto de ônibus. Tinha vezes que eu saía às 5 da manhã, atrás de uma ambulância, para ser o primeiro a chegar no posto de saúde, para solicitar a ambulância, para poder voltar e levar a minha mãe no hospital. Várias vezes eu vi minha mãe sair inchada do hemose, porque não tinha o sangue compatível, era O negativo, e era muito difícil. Depois de um ano, minha mãe faleceu, eu voltei para a Bahia novamente, e o Senhor, Ele foi cumprindo, abrindo caminhos, colocando pessoas na minha vida, colocando pessoas, eu fui me envolvendo na obra de Deus, eu fui evangelizando, eu fui conhecendo pessoas, pastores, e Deus foi me levando, e Deus me levou em muitos lugares no Brasil, São Paulo, Rio, Belém, Boa Vista, Tocantins, Brasília, Fortaleza, levando a palavra e indo com o pastor Josué, países que Deus me levou, como Portugal, França, a Inglaterra, Filipinas, cheguei a Dubai, e só Deus faz isso. Um menino que saiu de lá, mas que tinha um sonho e acreditava nas promessas de Deus. E por fim Deus me trouxe aos Estados Unidos. Um dia eu na igreja saí do círculo de oração, como um círculo de oração como esse, e uma irmã chegou para mim e disse, olha, eu vejo você em uma igreja diferente, com a logomarca diferente, trabalhando, e eu quero dizer que Deus vai abrir uma porta, e dentro dessa porta tem uma outra porta. E é mistério de Deus. E eu recebi aquela palavra, foi quando Deus me levou para uma igreja na Flórida, né, e dentro da porta, Deus abriu uma outra porta que é aqui, e aqui eu estou. Deus faz assim. Eu estava orando uma vez, né, antes de pensar em vir para os Estados Unidos, e orando no monte, um pastor, amigo meu, ele é deficiente visual, desde a infância, pastor Jailton e o pastor Paulo, que era o vice-presidente lá na igreja, e a gente no monte orando, e Deus tomou o pastor Jailton e disse, eu estou te dando os seus documentos. E eu disse, documentos? Que documentos? Tenho todos os documentos, RG, CPF, tenho tudo, não tenho nada na justiça, e Deus está me dando o documento, mas as coisas de Deus são mistérios, né? E Ele só revela os seus mistérios na hora certa, né? E Deus, de fato, me deu o documento necessário para eu estar nessa nação, trabalhar para Ele nessa nação, de maneira, né, legal, com a minha família. Eu louvo a Deus por isso. Deus faz assim. Mas por que eu contei isso? Porque eu sempre fui uma pessoa de me mover. Eu nunca quis ficar parado, eu sempre acreditei nas promessas de Deus. Eu sempre fui aquele que fui atrás, acreditei, lutei, batalhei, com toda a situação me empurrando para trás, com toda a situação sendo contra mim, sempre caminhando contra a maré, mas a favor daquilo que Deus tinha dito ao meu respeito. E Deus me trouxe até aqui, e sei que Deus irá me levar mais além, sempre acreditando nisso. Então, acredite nisso, creia nisso. Eu sempre fui a pessoa de colocar o outro para frente, incentivar o outro. Eu lembro do pastor Paulo, encerra agora, te convido para ficar em pé. Pastor Paulo, que eu já citei ele aqui, fui fazer o passaporte dele para ir para a Suíça. Ele ia para a Suíça,
E eu não poderia ir, tinha que ficar na igreja, e quando cheguei lá para fazer o passaporte, o nome do pai dele estava errado, e ele começou a murmurar. Eu digo, para com isso, rapaz. Disse, não vai dar certo, não, e eu vou ficar por aqui mesmo, e não quero saber de nada. Eu digo, não, você vai sim. Peguei ele, fui num outro órgão para consertar o nome, consertou o nome, voltamos no órgão para emitir o passaporte, fizemos o passaporte no mesmo dia, e ele viajou para a Suíça, e voltou alegre da vida. E eu estava falando com ele, você tem que ir, é isso que você tem que fazer. Não pode, pessoas pessimistas não conseguem visualizar o futuro, não conseguem ir para frente. Eu sei que é difícil, mas você não pode se prostrar, você não pode parar, tem que ir avante, tem que cavar, ser cavador de poços. Olha o que aconteceu com Isaac, cavou o poço, não, esse poço não é nosso, entulharam o poço de Jacó, ele foi e cavou outro. Entulharam de novo, ele foi e cavou outro, e ele foi para mais dentro do deserto ainda. Enquanto estava entulhando o poço dele, ele foi para dentro do deserto, um lugar improvável de dar água. Deserto, sim ou não? Não tem como dar água dentro do deserto. Aí Deus ficou com tanta raiva daqueles que entulharam os poços de Isaac, e disse assim, agora eu vou dar água viva. Os mensageiros chegaram e disseram assim, olha, encontramos água e água viva. O que é isso? Nascente. Como é que você enterra a nascente? Você enterra aqui, ela estoura lá, enterra lá, ela estoura cá. Deus é aquele que, se você se mover, Ele vai fazer brotar nascentes para a sua vida, para o seu ministério, para a sua vida profissional. Quantos recebem essa palavra? Diz amém. Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, queremos, Senhor, ser ativos na tua obra, queremos ser ativos na vida. O Senhor nos criou para estar em constante movimento, o Senhor nos criou para estar nos movendo. Pai eterno, eu sei que o labor, o trabalho, as dificuldades da vida, muitas vezes tenta nos desmotivar, fazer parar, Pai eterno, mas a partir de hoje tomamos uma decisão, acreditamos na tua palavra, acreditamos na tua promessa, iremos avante, Senhor, não iremos parar, Pai eterno, para a glória do teu nome. Então, Senhor, nos mostra a direção, nos dá o alvo, nos mostra o foco, nos dá força, Senhor, para vencer esta barreira, essa batalha. Senhor, se alguém enterrou o poço de alguém, se algum poço foi entulhado, Senhor, dá força para cavar outro poço, Pai eterno, mas em nome de Jesus, não deixa o teu filho, a tua filha parar, Pai eterno, faz brotar, Senhor, água viva, faz brotar, Senhor, em nome de Jesus, Pai eterno, nascente de água viva, Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos criou para sermos águias, Senhor, e a águia voa acima das tempestades, apesar da chuva, apesar dos trovões, dos relâmpagos, mas Senhor, iremos continuar voando em direção ao alvo, Senhor, ao foco. Pai eterno, em nome de Jesus, eu quero lançar uma palavra profética sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha. Pai eterno, em nome de Jesus, o Senhor trouxe o teu povo para aqui, e nós não seremos cauda, porque o Senhor tem nos colocado como cabeça. Então toda situação, Senhor, difícil agora, dá força para ela, para ele quebrar e ir avante, em nome de Jesus. Não deixa, Senhor, teu filho, a tua filha, perder, Senhor, a esperança no ministério, na chamada, Pai eterno, na vida profissional, Senhor, no sucesso, no crescimento, Senhor, em nome de Jesus, que toda voz, ruído, som, barulho, eco do diabo seja calado agora, Pai eterno, todo ruído contrário, toda força contrária, seja banida agora, e só prevaleça, Senhor, a tua palavra profética, dizendo, levanta-te, 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 em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, eu quero profetizar mudanças, Senhor, em nome de Jesus, mudanças irão acontecer, Pai eterno, mudanças irão acontecer, o Senhor colocará pessoas na nossa direção, o Senhor colocará, Senhor, presente, Senhor, na nossa vida, Senhor, conforme está escrito, Senhor, na tua palavra, as tuas bênçãos nos seguirão, Senhor, seremos atropelados pela tua bênção, em nome de Jesus.
seremos alcançados, Senhor, pelas tuas bênçãos. Mudanças irão acontecer, Senhor, nesta igreja, na vida do teu povo, Senhor, para a glória do teu bendito e eterno nome. Seja um profeta de Deus, dá um abraço, um aperto de mão. Se o Espírito de Deus quiser te levar a alguém, vá até essa pessoa e diga para ela: Deus irá provocar mudanças na sua vida, haverá mudanças e notícias de bênção surgindo no meio do caminho. Creia na palavra profética de Deus, aleluia, em nome de Jesus. Irmã Etienne, em nome de Jesus, glória a Deus. Quiser ir, pode ir, dá um abraço lá, ou depois do culto, chama à frente, faz uma oração, vamos profetizar.